mesmo que queira tocar ou afagar o cão, irá achar que não pode interagir com o cão. A palavra todos, na sua convicção, irá funcionar como uma força paralisante, impedindo-a de satisfazer o seu desejo. Pode ter consciência de o cão não ser perigoso, pelo que não a irá magoar, mas só conseguirá afagá-lo quando a balança de energia pender a favor do seu desejo. Se a criança quiser genuinamente interagir com cães, terá de ultrapassar o seu medo. Isso significa que terá de desativar a sua convicção de que todos os cães são perigosos, para que possa fortalecer devidamente uma convicção sobre cães mais harmoniosa com o seu desejo. Sabemos que os cães se podem exprimir numa ampla variedade de formas, desde brincalhões e simpáticos a outros desagradáveis. No entanto, uma percentagem muito reduzida de cães pertence à categoria dos perigosos. Uma boa convicção para a criança adotar seria algo como: a maioria dos cães são brincalhões, mas alguns podem ser maus e perigosos. Esta convicção iria permitir-lhe aprender a reconhecer características e padrões de comportamento que lhe diga com que cães pode brincar e quais deve evitar. No entanto, o problema maior é: como é que a criança pode desativar o todos da sua convicção de que todos os cães são perigosos para que possa ultrapassar o seu medo? Lembre-se que todas as convicções resistem naturalmente a qualquer força que pretenda alterar a sua forma presente. Mas, como indiquei acima, a abordagem certa não é alterar a convicção, mas sim retirar-lhe a energia e canalizá-la para outra convicção mais adequada aos nossos fins. Para desativar a ideia que a palavra todos representa, a criança terá de criar uma experiência com carga positiva com um cão. Em algum momento, terá de ultrapassar o seu medo e tocar num cão. Fazer isto pode exigir um grande esforço, durante um período de tempo considerável. No início do processo, o seu novo entendimento sobre cães pode ser apenas o suficiente forte para lhe permitir estar na presença de um cão a uma certa distância sem fugir. Cada novo encontro com um cão, mesmo a uma certa distância, que não resulte num resultado negativo, irá retirar cada vez mais energia negativa da sua convicção de que todos os cães são perigosos. No final, cada nova experiência positiva irá permitir-lhe preencher a distância entre ela própria e o cão, pouco a pouco, ao ponto de finalmente conseguir mesmo tocar num cão. Do ponto de vista da dinâmica da energia, conseguirá tocar num cão quando seu desejo para o fazer for um pouco mais forte do que a sua convicção de que todos os cães são perigosos. No momento em que toca efetivamente um cão, está a retirar a maior parte da energia negativa que resta no conceito de todos e a transferi-la para a convicção que reflete a sua nova experiência. Embora não seja muito comum, há pessoas que, por várias razões, estão suficientemente motivadas para realizarem sozinhas o processo acima descrito. No entanto, podem não estar conscientes da dinâmica envolvida. As pessoas que conseguem superar o medo de infância dessa magnitude normalmente fazem-no casualmente, ao longo de anos, sem ter a certeza exatamente como o fizeram, a menos que procurem e obtenham ajuda profissional competente. Mais tarde, em adultos, se lhes perguntarem ou se acontecer depararem-se com uma situação que lhes lembre o seu passado, por exemplo, observar uma criança que tem horror a cães, normalmente caracterizam o processo por que passaram como: lembro-me quando tinha medo de cães, mas ultrapassei-o. O resultado final do primeiro cenário foi que a criança venceu o seu medo, desativando a sua convicção limitadora sobre a natureza dos cães. Isso permitiu-lhe exprimir-se de um modo que considera agradável, que de outro modo teria sido impossível. O segundo cenário que poderia resultar da experiência criativa inadvertida da criança com cães é que não é atraída pela possibilidade de brincar com um cão. Ou seja, não se interessa em ser como as outras crianças e interagir com cães. Neste caso, a sua convicção de que todos os cães são perigosos e o seu novo entendimento de que nem todos os cães são perigosos irão existir no seu ambiente mental como ideias contraditórias. Isto é um exemplo daquilo a que chamam uma contradição ativa, quando duas convicções ativas estão em conflito direto uma com a outra
ambas exigindo expressão. Neste exemplo, a primeira convicção existe a um nível central no ambiente mental da criança, com uma grande quantidade de energia com carga negativa. A segunda convicção está a um nível mais superficial e tem muito pouca energia com carga positiva. A dinâmica dessa situação é interessante e extremamente importante. Afirmamos que as convicções controlam a percepção que temos da informação. Em circunstâncias normais, a criança teria ignorado a possibilidade de interagir com cães, mas a experiência de ver outras crianças a brincar criou uma ideia com carga positiva na sua mente que nem todos os cães são perigosos. Alguns podem ser brincalhões. No entanto, não fez nada para desativar o todos da sua convicção de que todos os cães são perigosos. E, tanto quanto sei, as convicções não têm capacidade para se desativarem a si mesmas. Em resultado, as convicções existem no nosso ambiente mental desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, a menos que conscientemente demos passos para as desativar. Todavia, neste cenário, a criança não tem desejo nem motivação para ultrapassar o seu medo. Por conseguinte, a criança fica com uma contradição ativa entre uma convicção fraca de que nem todos os cães são perigosos, o que lhe dá a capacidade de perceber a hipótese de brincar com um cão, e uma convicção forte de que todos os cães são perigosos, que ainda faz sentir medo cada vez que se encontra com um cão. Talvez não o suficiente para fazer correr, porque algum desse medo será contrabalançado pela outra convicção. A capacidade para vermos e, consequentemente, percebermos que uma situação, embora não perigosa, mas capaz de nos imobilizar pelo medo, pode ser bastante desconcertante se não compreendermos que aquilo que descobrimos ao pensar criativamente ou que aprendemos através de uma experiência criativa inadvertida não tem necessariamente energia suficiente para se tornar uma força dominante no nosso ambiente mental. Ou seja, a nossa nova tomada de consciência ou descoberta podia muito bem ter energia suficiente para funcionar como uma força credível da nossa percepção de informação. Fazendo-nos com isso, perceber hipóteses que, em outras circunstâncias, seriam invisíveis. Mas pode não ter energia suficiente para funcionar como uma força credível do nosso comportamento. Ao fazer esta afirmação, estou a pensar com base no pressuposto de que é precisa mais energia para agirmos ou para nos exprimirmos do que a quantidade de energia que é preciso para observar algo. Por outro lado, uma nova tomada de consciência ou novas descobertas tornam-se imediata e facilmente forças dominantes, se não houver nada dentro de nós que esteja em conflito com elas. Mas se existirem convicções em conflito e não quisermos desativar as forças conflituosas, despendendo algum esforço, especialmente se tiverem uma carga negativa, então agir sobre o que descobrimos será uma luta inglória. O que acabei de descrever é o dilema psicológico que praticamente todos os traders têm de resolver. Suponhamos que compreende bem a natureza das probabilidades e, em resultado disso, sabe que o próximo trade é mais outro numa série de trades que tem um resultado incerto. Todavia, ainda tem receio de realizar aquele próximo trade ou ainda está vulnerável aos erros de trading causados pelo medo que discutimos nos capítulos anteriores. Recorde que a causa elementar do medo é o potencial para definir e interpretar a informação do mercado como ameaçadora. Qual é a origem da possibilidade de interpretar a informação do mercado como ameaçadora? As expectativas. Quando o mercado gera informação que não corresponde àquilo que esperamos, os altos e baixos parecem assumir uma qualidade ameaçadora, passam a ter uma carga negativa. Em consequência, sentimos medo, estresse e ansiedade. Qual é a origem subjacente às nossas expectativas? As nossas convicções. Tendo em conta o que agora compreende acerca da natureza das convicções, se ainda experimentar estados de espíritos negativos quando faz trading, pode considerar que existe um conflito entre o que sabe acerca dos resultados prováveis e outras convicções no seu ambiente mental em luta, exigindo expressão por alguma outra coisa. Lembre-se que todas as convicções ativas exigem expressão, mesmo que não o queiramos.
Para pensar em probabilidades, tende a acreditar que cada momento no mercado é único, ou mais especificamente, que cada posição aberta tem um resultado único. Quando acreditamos a um nível funcional que cada posição tem um resultado único, significando que é uma convicção dominante sem quaisquer outras convicções a lutarem por algo diferente, iremos experimentar um estado mental livre de medo, estresse e ansiedade quando fazemos trading. Não pode mesmo ser de outra forma. Um resultado único não é algo que já tenhamos experimentado, pelo que não é algo que possamos já reconhecer. Se fosse conhecido, não podia ser definido como único. Quando acreditamos que não sabemos o que vai acontecer a seguir, o que esperamos exatamente do mercado? Se disse não sei, está totalmente certo. Se acreditarmos que algo vai acontecer e que não precisamos de saber exatamente o que para ganharmos dinheiro, então onde está o potencial para definir e interpretar a informação do mercado como causadora de dor emocional? Se disse não há nenhum, acertou novamente. Aqui está mais um exemplo de como as convicções exigem expressão. Olhemos para uma situação em que o primeiro encontro de uma criança com um cão foi uma experiência muito positiva. Em resultado, ela não tem problema absolutamente nenhum em interagir com cães, qualquer cão por sinal, porque não encontrou nenhum que fosse hostil. Por conseguinte, não tem nenhuma noção, uma convicção dotada de energia de que é possível um cão fazer mal ou infligir dor. Quando aprender a associar palavras às suas memórias, a criança irá provavelmente adquirir uma convicção semelhante a todos os cães são amigos e